pessoal que está chegando por aqui, a gente vai fazer um bate-papo ao vivo agora com o Chico Otávio, autor do livro Queda Livre, que conta a história do faraó dos bitcoins. A gente tentou fazer essa live na última quinta-feira, só que infelizmente tivemos alguns problemas técnicos. E agora a gente vai fazer ela numa outra versão, num outro formato aqui, porque o Chico, que também é professor universitário, nesse momento está lá na sala dos professores, na Pontifícia Universidade Católica, mais conhecida como a PUC do Rio de Janeiro, enquanto ele vai bater um papo conosco aqui para falar desse livro que é um dos mais aguardados, esse livro que está em fase de pré-lançamento. Amanhã, terça-feira, dia 30, o Chico vai fazer uma noite de autógrafos incrível que vai acontecer ali na Livraria da Travessa, no bairro de Botafogo, na capital do Rio de Janeiro. Mas você que é morador aqui de Cabo Frio, da região dos Lagos, pode ficar tranquilo que também nós estamos organizando, ajudando o Chico aqui, para que ele consiga também fazer esse lançamento na região dos Lagos, trazer essa publicação para Cabo Frio, mas, acima de tudo, que ele possa também conversar com os moradores, com os estudantes universitários, com as pessoas que, evidentemente, conhecem a história do Gladson Acácio dos Santos, do faraó dos bitcoins, esse homem que talvez tenha dado o maior golpe de pirâmide da história desse país. Já se sabe que é um dos maiores do mundo. O Brasil também, mas quem vai contar essa história melhor para a gente é o Chico Otávio. Chico, você está me ouvindo bem por aí, meu amigo? Estou ouvindo muito bem. É um prazer grande estar aqui no seu programa. Antes tarde do que nunca, né? Apesar das falhas técnicas, estamos aqui agora. E nessa expectativa aí para o lançamento do livro amanhã. E torcendo muito para que a gente possa fazer o mesmo em Cabo Frio. Afinal de contas, Cabo Frio é o centro de toda essa história, né? Cabo Frio é o centro. Foi aqui onde tudo começou, né, Chico? Isso. Eu assim, Renata, comecei nessa história como repórter do Globo, cobrindo, né, a Operação Criptos em 2021. É uma história que me impressionou demais, né? E aí dividi inicialmente o projeto de um paper, né? Um material um pouquinho menor, de 40 páginas, sobre a história do faraó com a minha companheira e jornalista Isabela Palmeira. E, assim, à medida em que a gente foi avançando, né? E assim, muito impressionados mesmo com a dimensão desse golpe, né? Afinal, um valor de quase 40 bilhões de reais, quase 90 mil pessoas lesadas, né? O maior processo de falência em andamento no Tribunal de Justiça do Rio. A gente achou que tinha elementos, né, conteúdo suficiente para um livro-reportagem. E a editora Intrínseca comprou o projeto e agora a gente está chegando com ele nas livrarias. Chico, você foi um trabalho de 3 anos, várias vezes você esteve aqui em Cabo Frio, algumas dessas vezes estivemos juntos. Você visitou aqui a redação da RC24H, fazendo pesquisa, conversando conosco, acompanhando nosso trabalho também, que a gente estava ali naquele momento, inclusive no olho do furacão, sendo bombardeado muitas vezes, porque, aliás, a maioria, esmagadora das vezes, porque as pessoas não acreditavam que aquilo se tratava de um golpe. E você não só conversou com a gente aqui da RC, mas fez uma pesquisa ampla, saiu em campo, conversou com muita gente, descobriu coisas que mesmo nós aqui que moramos na região dos Lagos, que conhecemos a história do Gladson de perto, não sabíamos, né? E uma das coisas que eu julgo mais importante disso tudo que você descobriu é que essa expertise, talvez o grande cérebro desse golpe do Gladson Acácio, não tenha sido exatamente da cabeça dele, mas veio da esposa dele, a Mireles, que durante muito tempo
ficou ali como uma figura hipócrita, mal explicada, foragida, espetou 1,5 bilhão no pendrive e fugiu para os Estados Unidos. Mas você conseguiu descobrir, por exemplo, que é uma coisa que também estava no inquérito, que foi aprofundar e confirmou, Isso. que ela já tinha essa experiência de golpe lá na Venezuela, não é isso, Chico? O Renata, primeiro te dizer assim, tem muito respeito e admiração pelo seu trabalho aí de Cabo Frio, né? Para mim, o futuro do jornalismo está no trabalho que você faz. Acompanhei a pressão que você sofreu, fiquei impressionado com isso, tá? Inclusive, você é um personagem do livro, né? Por conta de ter cunhado a famosa expressão Novo Egito. Isso é um ponto que eu faço questão de deixar registrado. Ah, que legal! Agora, isso, eu acho que esse é um diferencial importante do livro. Você tocou bem nesse ponto, porque durante todo esse tempo, sempre se falou no faraó dos bitcoins, Gladson Acácio dos Santos. É claro que ele é uma figura central, mas ele não deu esse golpe sozinho, né? Sem Mirelle Zerpa, venezuelana, que ele conheceu enquanto pastor ou suposto pastor da Universal, porque a Universal nega que ele tenha sido pastor, mas eles se conheceram lá na América Central, foi ela que trouxe essa expertise. Foi ela que apresentou o Gladson aos bitcoins. Então, assim, a química foi perfeita. De um lado, o carisma do Gladson, a pregação religiosa, o uso dos templos, né? O uso da boa-fé do povo de Deus, etc., num primeiro momento. E, do outro lado, essa facilidade que a Mirelles tinha de, digamos assim, mexer com bitcoins, movimentar, digamos assim, uma moeda que era muito ainda estranha e desconhecida pela sociedade. Então, o livro é isso. O livro mostra esse casamento perfeito. Tanto é que o nome do livro é Queda Livre, Gladson Acácio dos Santos e Mirelles Zerpa, faraós dos bitcoins, e não só Gladson. É porque eu me lembro que, inclusive, num determinado momento, surgiu essa informação de que Mirelles teria aplicado esse golpe na Venezuela, veio foragida de lá por causa desse golpe. Então, essa noção ainda de que o brasileiro, como recebe muito bem os estrangeiros, como, de certa maneira, até facilita e abre a guarda para estrangeiros, uma mulher que tinha um domínio de uma linguagem no mundo da economia que ainda era muito desconhecida, o tal do Bitcoin, que muita gente ouviu falar, mas não sabia exatamente o que era. Então, havia ali um desconhecimento de uma nova fonte de especulação financeira, que é o Bitcoin, somada a essa desinformação do que seria isso, mas também, acima de tudo, houve ali aquele período da pandemia, onde as pessoas estavam desesperadas em busca de algo que garantisse a elas um sustento quando todo mundo colapsava economicamente. Você acha que a soma desses fatores trouxe essa ilusão de que aquilo era algo honesto, de que aquilo valia a pena? Ou você acha que outros elementos, a própria igreja, o discurso, como você mesmo disse, o discurso, né, essa teologia da prosperidade, talvez, você acha que isso tudo foi um combo, quer dizer, a tempestade perfeita, podemos por assim dizer? Isso. Olha só, Renata, boa pergunta. Na verdade, são muitas perguntas que você fez aí. Eu vou começar pela Mirelles, tá? O que acontece? A gente tentou aprofundar uma passagem da denúncia Operação Criptos que fazia referência ao fato dela estar numa lista de golpistas na Venezuela. Olha! Está lá no inquérito, isso referido. E a gente procurou entender que golpe foi esse, inclusive conversando com jornalistas venezuelanos, tá? E o que acontece? Sem querer dar spoiler, vou evitar dar spoiler, mas o chavismo, né? O regime chavista criou várias barreiras para a evasão de divisa na Venezuela. E naquele momento, especialmente quem tinha dinheiro, quem queria
tirar esse dinheiro da Venezuela e levar para o exterior, começou a usar criptomoedas. Na primeira metade dos anos 2010, isso foi uma febre na Venezuela, né? E a Mirelle se aproveitou para dar um golpe, para poder, digamos assim, vender a ideia de que ela estava ajudando essas pessoas a investir numa moeda protegida das ações do chavismo. Mas não era nada disso, né? Já era, naquele momento ali, uma pirâmide financeira, e quando ela viu que a pirâmide explodia, ela deixou o país, saiu corrida praticamente, né? Ela é, digamos assim, uma figura mal vista pelos chavistas hoje na Venezuela, e chegou no Brasil dizendo que ela era uma espécie de exilada política. Mas de política não tinha nada a história dela. Ela deu mesmo, foi um golpe clássico de pirâmide financeira com valores menores e número de vítimas menores, mas, digamos assim, no mesmo modelo, tá? Ela experimentou um formato lá, bem sucedida, e resolveu importar para o Brasil, que é pior. A Venezuela foi um laboratório para o golpe que ela deu no Brasil. Perfeito o que você falou. O segundo ponto é o seguinte, a gente queria entrar um pouco mais na história da Mireles, mas foi muito difícil, sabe? Por quê? Tem um livro do Gay Talese, que para mim é uma referência no jornalismo romântico, ele ainda é vivo, fez clássicos, né? Mas uma leitura obrigatória nas escolas de jornalismo é um texto dele chamado Frank Sinatra está resfriado. Por quê? Porque ele recebeu, nos anos 60, a missão de uma revista New Yorker para fazer um perfil do Frank Sinatra, marcou uma entrevista com o Frank Sinatra, né, lá do outro lado, na costa leste, e na hora H, aliás, na costa oeste, né, desculpe. E na hora H, o Frank Sinatra desmarcou a entrevista alegando que estava resfriado. E aí o Talese, ele se cercou de todo o entorno do Frank Sinatra, né? O garçom que serviu o uísque do Frank Sinatra, o cara que cortava o cabelo do Frank Sinatra, a ex-namorada, os músicos, todo mundo. E ele construiu, sem ter o Frank Sinatra, o maior perfil até hoje escrito sobre o Frank Sinatra. É claro que a gente, né, Isabela e eu, estamos longe dessa perfeição, né? Mas, de certa forma, a gente fez a mesma coisa. Como o Gladson e a Mireles, apesar dos reiterados pedidos, não nos deram entrevista, não quiseram falar, nós trabalhamos esse entorno, entendeu? E com a Mireles foi a mesma coisa. A gente conseguiu fontes que ela nem imagina que contam detalhes da vida dela. Então tá bem legal, porque eu acho que o livro tem essa coisa do golpe, das criptomoedas, da operação e tal, mas tem também da dimensão humana, dos personagens, que também é muito interessante. Os personagens, para além do Gladson e da Mireles, que outras pessoas vocês conseguem trazer para dentro dessa pesquisa, que pode ser bastante surpreendente? Por exemplo, gente que faliu, perdeu tudo, gente que... Então, boa pergunta também, está boa. Nós temos um capítulo inteiro, até quem fez foi a Isabela, chamada Eu Investi. Cara, é muito, digamos assim, representativo do livro. Sabe por quê? Porque, para além, né, da esperteza, dos golpistas e tal, tem, cara, a ambição das pessoas pelo dinheiro fácil, né? Tem um depoimento assim de uma cliente lesada que eu fiquei impressionado, juro para você. Ela diz assim, olha, eu via essa coisa crescer aqui em São Pedro da Aldeia, né? E comecei, no primeiro momento eu não dei bola, eu achei que era golpe, que era pirâmide e tal, mas quando eu vi a minha vizinha do lado, de porta, que tinha a mesma situação de dificuldade financeira que eu, comer sushi no restaurante japonês, né? Eu fiquei impressionado e falei assim, é agora que eu vou botar meu dinheiro também. Se ela come sushi, eu também quero comer o meu sushi, entendeu? Então, por conta disso, né, de você olhar para o lado e ver o seu vizinho começar a ganhar dinheiro, que você, cliente, resolveu investir, às vezes, a economia de uma vida inteira na criptomoeda do Gladson e da Mireles. E políticos
Chico, você está contando aí de gente comum, essa senhora que, pelo que você narrou aí, não conseguia simplesmente ir num restaurante de comida japonesa, que não é nada caro demais, mas a gente sabe de políticos, Não, o Renato, de artistas. Para quem mora na periferia de São Pedro da Aldeia, comer sushi, gente, é um momento assim único na vida, entendeu? É de boa, eu te falo. Isso não sou eu que estou contando, não é nenhuma manifestação minha de preconceito, nada. Ela trouxe essa história para gente. E assim, eu quero dizer e reforçar esse ponto, né? O livro é uma defesa dos clientes, né? Nós, Isabela e eu, torcemos para que o livro contribua, que sirva, né, assim, para alavancar movimentos, especialmente na liquidação judicial da AGAS, no sentido de reembolsar, de ressarcir, de trazer algum tipo, né, de recuperação para essas 90 mil pessoas. E o que você acabou de dizer aí, um golpe democrático pra caramba, porque pegou os caras mais ricos, especialmente da região dos lagos, comerciantes, políticos, você sabe muito bem, o mundo artístico, mas pegou também os moradores das periferias, as pessoas pobres, as pessoas de fé, os evangélicos. E eu torço muito, né? E especialmente por conta dessas pessoas mais pobres, que eles possam ter lá na frente alguma esperança de recuperar, não a totalidade, que eu acho sinceramente muito difícil, mas pelo menos uma parte do que eles perderam com a GAS. Agora, Chico, a gente falou aí um pouco de como se deu a ideia de aplicar o golpe, falamos das pessoas lesadas, mas tem o lado do submundo barra pesada, que a expressão papai Gladson não se aplica, porque a noção de pai é de protetor, e não aquele que manda matar, aquele que ameaça, aquele que intimida, aquele que pede para aprisionar jornalistas, amarrar e depois resolve o que vai fazer. Vamos falar um pouquinho desse papai Gladson, não tão papai assim, mas que ao invés de absorver aquela alma do pastor, aquele que professa a palavra de Jesus, estava muito mais alinhado com as ideias do submundo, por que não dizer do rei do submundo, o capiroto no popular conhecido como diabo, né? Afinal de contas, está lá nos 10 mandamentos, não matarás, e Gladson não se poupava ao desejo de exterminar os seus adversários. O que você conseguiu, na sua pesquisa, nessa sua obra, trazer desses fatos que muitos dos seus investidores e daqueles que se consideram filhos de Gladson custam acreditar? Pô, Renato, você está afiado aí nas perguntas mesmo, né? Cara, eu acho assim, um dos capítulos mais difíceis de fazer, sabe? Porque eu ouvi a família, os pais de Wesley Pessano, que foi a vítima fatal dessa história toda, né? Um garoto, poxa, 21 anos, dá dó de ouvir a família, quando ela conta assim como ele era em casa, como é que era a situação dele, aquele menino deslumbrado, que tinha muita facilidade também de mexer com os investimentos nessas novas moedas eletrônicas, né? E que recebeu um convite para trabalhar em parceria com uma dessas empresas do Novo Egito, né, que você cunhou, e ele acabou perdendo a vida, né? Ele foi morto quando estava indo cortar o cabelo, por acaso, até também em São Pedro da Aldeia, dentro de um carro possante. E na periferia de São Pedro da Aldeia, diga-se de passagem. Essa história é muito triste e engraçado, né? Porque era um inquérito que estava meio parado, era um inquérito que estava assim, meio... Como muitos inquéritos que você consegue chegar aos executores, o caso Marielle, por exemplo, foi um desses, né? Se chegou aos executores em 2019. Logo no ano depois da morte da Marielle, estavam sendo presos os dois executores, né? O Rony Lessa e o Elcio Queiroz. A mesma coisa aconteceu no caso do Wesley Pessano, e o amigo dele que estava no banco do lado e também sofreu uma tentativa de homicídio.
ele também é vítima desse mesmo processo, por tentativa, estava do lado. E não se chegava aos executores. Como é que se chegou aos executores? Por um lance de sorte. Qual foi? A degravação a transcrição, né, de conversas que o próprio Gladson mantinha com seus comparsas, né, nos quais apareceu toda a trama da morte do Wesley. Claramente, o Gladson mandando ordens por intermédio de pessoas, de intermediários, né, no sentido de eliminar esse concorrente que estava incomodando. E eu acho assim, o esquema do Gladson Meirelles, ele só poderia dar certo naquela região se ele não tivesse concorrência, porque essa é a lógica da pirâmide, né? É você estar sempre retroalimentando com novos investidores e tal. Então, aquele que se opunha a isso era eliminado fisicamente. E foi a Operação Criptos, uma operação de cunho financeiro, né? Crime contra o sistema financeiro nacional. Ministério Público Federal, Polícia Federal, nada a ver com a investigação da Delegacia de São Pedro da Aldeia. Mas foi o compartilhamento de provas entre a Criptos e o inquérito da delegacia que conseguiu chegar aos mandantes, no caso Gladson. Muito legal essa história também. Quer dizer, trágica, mas muito legal. Trágica, mas assim, Wesley Peçanha foi a vítima fatal, mas a gente sabe que existe pelo menos mais uma outra vítima que escapou por milagre de Deus. Em compensação, está entrevado numa cama, vivendo dias angustiantes, que também é um outro concorrente dele que começou a operar um esquema semelhante aqui na cidade, não é isso, Chico? Cara, é tanto personagem que agora me fugiu o nome, mas ele é um cara que eu entrevistei. Você conseguiu falar com ele? Estive na casa dele, inclusive eu senti assim uma figura muito amargurada, cara, impressionante. É mesmo. Porque ele, assim, tudo bem, ele também estava no desvio, né? Ele também montou a sua própria pirâmide, mas ele era um cara, assim, esportista, que amava mergulhar, malhar e fazer muita atividade física e está entrevado lá numa cadeira de roda. Eu não sei se agora ele está acamado, mas na época que eu estive com ele está numa cadeira de roda e, assim, vendo a vida passar pela janela, né? É muito triste a situação. Dizem, inclusive, que ele mora numa mansão de frente para o canal Itajuru, um dos lugares mais nobres de Cabo Frio, uma casa maravilhosa, mas vive aprisionado dentro do seu próprio corpo, ainda com muito dinheiro. Ainda tem mais cego de um olho, né? Porque ele tomou uma coronhada num olho. Quando ele viu que não tinha conseguido matar a vítima, ainda deu uma coronhada no rosto da vítima. Impressionante, cara. Me fugiu. Me fugiu o nome dele, mas esse capítulo é um capítulo duro, difícil, cara. Duro. Isso é bom também, que faz a gente pensar um pouco sobre o que realmente é prioridade na vida. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais fascinantes dessa obra, porque numa sociedade capitalista em que vale o que você tem no bolso, vale o carro que você tem, a casa que você mora, mas diante mesmo de todo esse conjunto, você acaba, né, no caso dessa vítima, que também me fugiu o nome, eu vou ver se eu consulto alguém aqui da minha equipe para falar. Miltinho. Isso aí, ele mesmo. E, como eu estava dizendo, uma sociedade capitalista. Ele teve a generosidade de me receber junto com uma equipe de televisão inglesa. Foi muito, assim, sincero na entrevista que ele deu. E aí, esse momento é um momento que a gente relativiza tudo, né, Chico? De que adianta ter dinheiro, ter poder, ter luxo, mas não poder desfrutar disso. Está aprisionado literalmente dentro do próprio corpo com todo esse dinheiro. Ele reflete, ele tem, você, durante
esse depoimento, você percebeu que ele faz uma reflexão sobre isso? Ah, faz. Faz e se arrepende. É normal, né? O cara que precisa de cuidador para tudo, entendeu? É triste a história dele, fiquei muito impressionado. Tem momento, esse depoimento da família do Pessano, o depoimento desse Nilcinho e outros momentos assim do livro são impressionantes, né? Mas tem coisas também interessantes, né? Como a questão ali da briga do Gladson com a Igreja Universal, como ele constituiu a família GAS, como é que ele montou esse golpe junto com a Meirelles. O papel da Igreja Universal foi determinante também para a explosão desse projeto, desse golpe, né, Chico? Cara, eu acho assim, né? Quando eles, num primeiro momento, né, eles estavam se beneficiando, mas quando eles viram que estavam perdendo o controle, né, eles se insurgiram contra a GAS, né, a ponto de perseguir os pastores que estavam virando gerentes e operadores da GAS. O Gladson provocou uma crise, talvez o Gladson tenha provocado uma das mais importantes crises da história da Universal. Pode ter certeza disso. Isso está muito bem retratado em um dos capítulos do livro. Chico, agora você já falou um pouquinho também que teve uma equipe inglesa, inclusive vocês vieram também aqui na redação da RC conversar com a gente. Isso nos faz supor que esse material vai sim virar um filme, um documentário, uma minissérie. O que tem aí no radar para vir depois na esteira do livro? Gente, assim, né? Primeiro, estou esperando que o livro circule bem, né? Estou apostando em o livro performar bem, porque tem uma história legal ali para ser lida. A gente fala legal, mas é legal do ponto de vista jornalístico, né? Entendam bem. Eu sei que é uma história dramática para pelo menos 90 mil pessoas e torço, repito aqui, torço para que elas consigam o ressarcimento. Agora, num segundo momento, a gente já negociou os direitos audiovisuais do livro para uma produtora muito bacana, que é a Morena Filmes, do meu amigo Thiago Rezende, e eles têm a intenção de transformar esse conteúdo num filme de ficção. Vamos torcer. Olha, mas tem um documentário também, né? Cara, o documentário até agora eu não rolou. Eu estou esperando que também alguém se encante, o próprio Morena se encante pela possibilidade de se produzir um documentário. Ah, esse material que foi para essa TV do Reino Unido, como é que foi isso? Cara, eu acho que esse programa ainda não chegou a ir ao ar, mas era uma série sobre golpistas de criptomoeda no mundo inteiro, né? Isso não foi uma particularidade de Cabo Frio, nem da região dos lagos, nem do Brasil. Essa praga se espalhou pelo mundo todo. E infelizmente, é assim, né, Renata? Normalmente as pirâmides elas se escondem atrás de ativos que a população desavisada desconhece, entendeu? Como foi, por exemplo, a carne de avestruz. Ninguém sabia que tamanho tinha esse mercado, qual era a aceitação e tal. Aí o cara te convence que a carne de avestruz vai bombar, que ela é o futuro, que ela é isso, que ela é aquilo, e a pessoa vai lá, acredita e bota a sua economia na pirâmide lá disfarçada de carne de avestruz. A mesma coisa aconteceu com as criptomoedas, né? Virou uma febre mundial e essa era a ideia da série. Eu gosto muito de série, né? Eu acho que você sabe. Eu participei de duas formas, né? Como consultor de toda a produção e também como entrevistado de uma série que até acho que fez muito sucesso, chamada Vale o Escrito. Está fazendo ainda muito sucesso, aliás. Quem não viu, eu recomendo que veja, é muito melhor que o Poderoso Chefão 1 e 2. Quem sabe, né? A gente pega esse modelo e joga em cima da história do Gladson Meirelles. Eu acho que ia dar um grande sucesso, até porque até hoje tem gente que continua reproduzindo esse tipo de golpe impressionante. Com certeza. Por mais que tenhamos informações. Agora, Chico, a gente já está aqui com meia hora, você tinha me dado 30 minutinhos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu
eu cheguei no auge do golpe, e isso se tornou uma espécie de vício, uma coisa semelhante assim com pôquer, com caça-níquel. Eu percebia, e isso eu via pelos grupos do WhatsApp. Perfeito, cara. Caiu uma pirâmide, as pessoas se falavam, tem uma outra que eu perdi, não sei o quê. Você acha que isso teve um fator também que gerou um gatilho emocional nas pessoas, provocando uma espécie de dependência, uma adrenalina de jogo? Renata, eu insisto em dizer, essa dimensão humana, não do golpista, mas do lesado, é uma das principais qualidades do livro, né? Que a gente olha para essa pessoa e tenta entender por que ela fez isso. E aí tem coisas assim muito interessantes e intrigantes até. Pessoas que diziam assim, olha, eu sabia que era uma pirâmide, eu não tinha dúvida, mas eu botei meu dinheiro ali para ganhar rápido e ir embora. Pego o dinheiro que eu ganhei, né, com taxas muito acima do mercado tradicional, e beijinho, beijinho, tchau, tchau. Ou seja, as favas com quem vinha atrás. Impressionante, sabe? Mas eu acho o seguinte, né, não tenha dúvida, a vontade de ganhar dinheiro fácil foi a maior motivação das pessoas, e o Gladys e Meirelles foram muito espertos nesse sentido, porque pagavam em dia, né? Até hoje tem quem acredita assim, mas foi, sei lá, o Bradesco e o Itaú que conspiraram junto com o Bispo Macedo para derrubar o Gladson. Não foi nada disso, gente. A única, digamos assim, situação diferente de todas as outras pirâmides que, infelizmente, aconteceram no Brasil, é que a pirâmide do Gladson, da GAS, ela conseguiu ser destruída, desmantelada, antes que explodisse por conta própria. A Polícia Federal e o Ministério Público conseguiram chegar antes, né? Mas, em algum momento, não tenho dúvida, ela ia ruir também. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Um pouco antes da pirâmide cair, ou do Gladson ser preso, em 6 meses antes, eu tenho um conhecido que foi da diretoria do Banco do Brasil, e ele disse que tinha participado de um encontro do Banco do Brasil, em Brasília, e lá vazaram informação de que Cabo Frio era o epicentro de um grande golpe financeiro e que a cidade ia sofrer uma operação a qualquer momento. E quando eu tentei falar isso com as pessoas acharam que era mentira, que era despeito, que sempre com aquela noção do papai Gladson, que paga em dia. Mas, Chico, tem um outro detalhe que eu também me chamou a atenção. Eles diziam que, para tentar passar a ideia de solidez, né, de que era uma empresa séria, eles diziam que estavam há 9 anos no mercado. Eu tenho certeza que não estavam, porque eu os conheci ali entre 3 anos, que é quando eu ouvi falar deles, 3, 4 anos, somente logo período de pandemia. É perfeito o que você está dizendo. Claro, o golpe começou antes, mas ele começou discreto, entendeu? A GAS, eu acho que é de 2015, as datas estão bem referidas no livro, mas a GAS bombou a partir do momento que as pessoas foram para casa se proteger da pandemia e o comércio fechou, a indústria fechou, os negócios se restringiram, e as pessoas viram na GAS uma saída financeira para suas vidas. Então, o golpe em si, ele, para mim, o auge, né, ele não teve mais de 3 anos de duração. Exatamente o que você disse aí. Nada de mais uma mentira. Portanto, aquela história de que eu botei, porque o prazo, se eu não me engano, a carência era de 36 meses. Eu botei e recebi. Ninguém recebia nada. Ninguém deixou vencer os seus 3 anos, né? Perfeito, perfeito. Por isso que não tinha ninguém para falar mal, né? Para a pirâmide dar certo, tem que pagar alguém tem que ver a pessoa anterior se saindo muito bem, porque senão não bota o dinheiro. E nesse ponto eles foram muito eficientes, não tenha dúvida. É isso. Chico, então é amanhã, a partir de que horas? 7 da noite, não é isso? Isso, amanhã aqui no Rio, 19 horas, Travessa de Botafogo, é um lugar assim super aconchegante.
Espero que todo mundo apareça, né? Eu sei que a Renata está em Cabo Frio, mas eu quero ir ao encontro dela. A gente já está armando essas datas aí. Eu acho que vai ser muito importante que a gente faça esse lançamento digamos, no epicentro dessa história toda. E, gente, o livro já está em pré-venda, né? Tem na Amazon. É fácil, é só dar uma bugada, Queda Livre, a história de Gladson, Acácio, Meirelles, Faraó do Bitcoin. É fácil de achar, mas fisicamente a partir do dia 3 de maio nas livrarias, gente. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, como todos os outros livros que você escreveu, como toda sua obra, como toda sua história. Chico é um professor, é um orgulho para o jornalismo brasileiro, é uma das figuras das quais eu mais admiro e tenho o maior respeito. E não tenha dúvida que a gente vai trazer você para estar dentro do espaço universitário, conversando com a garotada, com a juventude que está estudando comunicação, para entender um pouquinho como é que faz um livro bem feito, com o maior prazer, uma história bem contada, e também a população de Cabo Frio, que custou acreditar que isso era um golpe, de toda a região dos lagos, né? Para entender melhor que quem vê cara não vê coração, não é isso, Chico? Não tenha dúvida, né? E assim, cadê esse dinheiro, né? Porque o que está apreendido, digamos assim, até usando aqui uma expressão meio grosseira, não faz nem cosquinha no valor total desse golpe, que foi de quase 40 bilhões. 40 bilhões? E onde está esse dinheiro, Chico? Eu queria saber também, né? Porque o que foi apreendido é uma parte muito ínfima. Talvez a Meirelles tenha essa resposta. Que ela fugiu do Brasil com 1,5 bilhão, hein? Depois o povo ficava na minha rede social dizendo que eu pagar os 10% de Papai Gladys se eu mandar procurar a Meirelles, que estava lá nos Estados Unidos. Ela, no início, era uma pessoa super discreta, né? Vivia ali como uma espécie de sombra do Gladson. Mas eu não sei o que aconteceu. Ela foi ganhando autoconfiança e no final ela estava bombando nas redes sociais, fazendo 360 graus de selfie no Times Square, anunciando na Times Square de Nova York. Impressionante essa mudança, cara. A vaidade, né? A vaidade é o pecado que o diabo mais gosta. Perfeito, perfeito. É isso. Chico, sucesso para você, para a Isabela. Obrigado. Vamos marcar para vocês estarem aqui, fazerem uma entrevista aqui direto dos nossos estúdios, irem nos espaços acadêmicos, conversar com a juventude, apresentar seu livro para a população de Cabo Frio, toda a região dos lagos, porque além de ser um livro que conta sobre Gladson e sobre Meirelles, mas fala sobre a nossa região. E Cabo Frio está entre as 7 cidades mais antigas do Brasil, apesar de ser tão experiente, parece que não aprendeu nada. E é sempre um prazer ir a Cabo Frio, né? Adoro Cabo Frio. Um beijo, querido. Fica com Deus. Deus. Sucesso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.